Pessoal, antes da gente começar, eu vou fazer uma breve introdução que por falha minha deveria ter sido feita lá na primeira aula, mas eu não arrumei dessa introdução ser feita, então vou fazer agora. Nós estamos no módulo inteiro de liturgia, 12 aulas sobre liturgia. A primeira aula foi o Sérgio que ministrou, foi sobre a importância da simbólica para a liturgia. A segunda aula, que foi a Camila que ministrou, foi o que é economia sacramental. Depois, sábado passado, foi a terceira aula com o Paulo Vitor, ele falou sobre a história da liturgia. E hoje é a quarta e última aula introdutória, que vai ser sobre tempo e lugar na liturgia. A partir daí, a gente entra nos sacramentos propriamente: batismo, crisma, eucaristia, matrimônio, ordem, confissão, unção dos enfermos. Certo? E aí, eu vou falar de tempo e lugar na liturgia. Só que antes de falar de tempo e lugar na liturgia, a gente precisa entender o que é liturgia. O que exatamente é liturgia? A gente está falando inteiro, 12 aulas de liturgia, beleza, mas o que exatamente é liturgia? E a definição de liturgia é todo culto prestado a Deus. E aí dentro desse culto prestado a Deus, existe atos oficiais da liturgia, que integram a liturgia. Quais são esses cultos litúrgicos, então? Aí tem aí a listinha: Santa Missa, o ofício divino, diversos ritos do sacramento, batismo, casamento, unção dos enfermos, confissão, tudo isso é liturgia. As variadas formas de bênção de pessoas, objetos e lugares, a solene exposição do Santíssimo Sacramento e a bênção do Santíssimo Sacramento, as outras maneiras de adoração eucarística, as procissões são atos litúrgicos, exorcismo, consagração dos diferentes estados de vida. Então uma freira, quando ela faz o seu voto de consagração na congregação dela, aquilo é um ato litúrgico. Dedicação das igrejas e dos altares, que eu vou falar mais sobre isso depois. Os funerais, as exéquias, aquilo é um rito litúrgico. E a celebração da palavra. E aí agora, algo importantíssimo. Vocês viram aí a listinha, Então nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só que na verdade são mais, porque aqui, o terceiro está lá, os diversos ritos dos sacramentos. Então entra batismo, casamento, tudo isso é liturgia. Então eu preciso que vocês entendam o quê? Tudo isso é liturgia? Tudo isso é liturgia. Tudo isso é missa? Não. A missa é um dos atos litúrgicos. Só um deles. Só um deles que é missa. O resto é liturgia? Mas não é missa. E aí é por isso que eu preciso falar o quê? Da bendita da celebração da palavra. Celebração da palavra é liturgia? Tem um rito litúrgico? Mas não é missa. Ela está na lista dos itens que integram a liturgia, mas não é missa. São coisas diferentes, Então é importante a gente saber essa diferenciação, Que para alguns é uma coisa óbvia, para outros não é, porque realmente, de todos, a celebração da palavra é o que mais se parece com a Santa Missa, Porque uma exéquia é muito diferente da missa, uma procissão, um exorcismo é muito diferente da missa. Mas como a celebração da palavra em muitos aspectos parece, muita gente acha que é Santa Missa. Então, por exemplo, quando um padre falta, um padre está viajando, acontece alguma coisa, o que poderia ser substituído no lugar? Então, não tem padre, o padre está viajando, o padre passou mal. Poderia ter qualquer uma dessas coisas. Poderia ter, por exemplo, gente, o padre foi viajar, vamos fazer uma procissão. Isso é um ato litúrgico. Poderia ser no lugar. O padre não pôde celebrar, a gente poderia ser feita uma adoração eucarística. Tudo isso poderia ser feito, mas o costume é que sempre seja feita a celebração da palavra. Isso é um costume, Não sei se em todo lugar é assim. Aqui é muito costume isso. O padre faltou, por algum motivo não pode, faz celebração da palavra. Mas vocês entendem que qualquer outra coisa seria também litúrgica e poderia ficar, não que substitui a Santa Missa, mas é algo litúrgico que a gente vai fazer aqui na ausência do padre. Isso durante a semana
Pode ser feito, porque não é preceito ir à Santa Missa. Mas no domingo nós, católicos, temos o preceito de irmos à Santa Missa, né? Que pode ser no domingo ou no sábado, à noite anterior. Então, tem que ser de fato a Santa Missa, tá? Então você fala assim, Thaís, mas na minha paróquia o padre está viajando, o padre está doente, o padre aconteceu alguma coisa, vai ter celebração da palavra. Tá, é um rito litúrgico, tá aqui na listinha. Tá tudo bem, é um rito litúrgico, mas não é missa. E por isso não cumpre o preceito, né? Não é que a Thaís está falando que ela é contra a celebração da palavra. Não, eu não sou contra a celebração da palavra, nem as exéquias, nem o exorcismo, nem procissão, não sou contra nada disso. Isso tudo são coisas católicas. Mas nada disso é Santa Missa. Então, no domingo é necessário que a gente cumpra o preceito da missa, né? Então na minha paróquia vai ter celebração da palavra, eu vou em outra paróquia, né? Eu dou um jeito de conseguir a Santa Missa, né? E aí depois fui à Santa Missa, cumpri o preceito, aí na segunda, na terça, na quarta, se eu quiser ir na celebração da palavra, eu posso ir, é algo litúrgico, é lícito, é válido, né? Não tem nenhum problema, né? A celebração da palavra, ela não é um problema, ela só é um problema quando a pessoa iguala isso à Santa Missa, ou acha que é a mesma coisa, ou acha que a celebração é a mesma coisa que a Santa Missa, que são coisas diferentes, certo? Tranquilo isso? Tranquilo isso, né? Um detalhe, né? A celebração da palavra, inclusive, ela pode ter distribuição da comunhão ou não, né? Não é obrigatório que tenha. E ela pode ser celebrada por um ministro da palavra ou pelo padre, né? Eu vi um relato do padre Paulo Ricardo. Ele é de Cuiabá e na cidade dele existe a Universidade Federal de Cuiabá. E aí todo ano o reitor da faculdade procura o padre Paulo Ricardo para celebrar a missa de formatura da faculdade. E o que o padre Paulo Ricardo ele fala nesse vídeo que ele faz? Como é uma missa de formatura em que, muito provável, 85, no mínimo, por cento das pessoas que estão lá não são católicas, né? Vai estar lá com mini saia, vestido super curto, tá lá só por causa da foto, não tem nem noção do que é aquilo. O que o padre Paulo Ricardo faz? Ele faz uma celebração da palavra sem distribuição da comunhão. Ele faz isso. Então, é normal, chega, tem o ato penitencial, faz a primeira leitura, o salmo, o evangelho, ele faz a homilia, ele faz tudo, mas ele não faz a distribuição da comunhão. E ele conta, né, que várias vezes os reitores lá da faculdade, Universidade de Cuiabá, no final, né, elogia ele. Nossa, padre, muito obrigado, que missa linda! Que homilia bonita, muito obrigado, que missa linda. Ou seja, o reitor nem sabe que não aconteceu uma missa, né? De tão por fora que eles estão, eles vão e nem sabem que não foi missa, né? Então isso é possível de acontecer, né? Então o próprio padre, ele pode fazer uma celebração da palavra, né? Não precisa ser necessariamente um ministro. E o padre Paulo faz isso. É um zelo que ele tem pela Eucaristia, porque ele sabe que, infelizmente, missa de formatura acontece muito isso, né? O pessoal entra na fila, né? Até uma formatura que teve aqui em Paraíso no final do ano, eu como professora fui, um aluno meu que eu sei que ele não é católico, eu sei que ele nem fez a primeira comunhão e ele, né, foi comungar, e ele nem fez a primeira comunhão. A primeira comunhão foi ali, na formatura, a primeira comunhão dele foi ali na formatura. Então, assim, realmente isso acontece, é muito triste que acontecem esses abusos, né, que os meninos vão mais para colar o grau, né, e nem sabe o que está acontecendo. Então, isso é uma possibilidade, tá? Mas só um esclarecimento aí. Mas o foco da aula em si é o tempo e o lugar na liturgia. Aí você pensa assim, pô, mas tempo, lugar, parece que não faz sentido, porque Deus é onipotente, onipresente, Ele está em todo lugar. Por que existe um lugar específico para rezar, se Ele é onipresente? Por que existe um tempo? Existe um tempo litúrgico se Ele é eterno, né? Para Deus, de fato, não tem limitação de tempo e nem de lugar. Não existe limitação, né, de espaço, nem nada. Mas então por que é necessário, né? Existe um tempo e existe um lugar. Bom, por dois motivos. Primeiro, porque Deus mesmo quis. Ele quis, né?
E aí eu trouxe aqui uma série de passagens de Levítico que o próprio Deus ele pede algo relacionado ao tempo e algo relacionado a um lugar. Então, vários trechos. Primeiro, guardareis esse dia por todas as gerações como instituição perpétua. Isso aqui está lá no Êxodo, quando Deus fala para Moisés sobre a Páscoa. Guardareis esse dia, instituição perpétua. Deus quis um dia ali para celebrar aquilo. Depois, no primeiro dia do 7º mês, tereis descanso com santa assembleia. Mais uma vez, Deus escolhendo um dia ali santo. Depois, o dia 10 deste 7º mês é o dia da expiação. Isso tudo é fala de Deus para o povo, para Moisés. Deus escolhe um dia lá, o dia 10 ele escolheu. Depois, agora sobre o lugar, farás uma arca de madeira, 25 centímetros de comprimento, por 75 de largura, etc. Depois, farás de madeira de acácia uma mesa com 100 centímetros de comprimento. Farás a morada com 10 cortinas. Deus escolhe um local. Tanto é que o templo, de Jerusalém foi todo ditado por Deus. Ele escolhe, vai ter tantos metros assim, tantos metros de altura. Ele escolhe. Então, em primeiro lugar, por que existe um templo e um lugar? Porque Deus quis. Primeira resposta é essa, porque Deus quis. E a segunda resposta? Porque Cristo vem. E quando Cristo vem, ele se encarna e ele entra dentro do tempo e dentro do espaço. Deus que era eterno, fora do tempo, onipresente, fora do espaço. Ele entra no tempo e no espaço. Então, ele se encarna e a partir daí, ele entra no nosso tempo para nos salvar, e no nosso espaço para nos salvar. Então, por isso, existe o tempo e o lugar da liturgia, que é o que nós vamos falar agora. Então, vamos entrar agora no tempo da liturgia, tá? Nós somos chamados a santificar o nosso tempo. De que forma? Nós somos chamados a santificar o ano através de um negócio chamado ano litúrgico. Já vou falar sobre isso. Nós somos chamados a santificar a nossa semana através de um negócio chamado domingo. E nós somos chamados a santificar o nosso dia através de um negócio chamado liturgia das horas. Então Deus ele quer que a gente santifique todo o nosso tempo. O ano, a semana, o dia, as horas, tudo é santificado. Ele quer que a gente santifique o nosso tempo, E aí nós vamos entrar em cada um desses. Como santificar o ano? Então a igreja ela nos dá, o ano litúrgico. O ano litúrgico a gente já teve uma aula específica de ano litúrgico lá no módulo 1, que eu apresentei aquele círculo assim, que é o calendário litúrgico. E naquela época eu já falei, mas é bom recordar, ele é todo organizado em torno da Páscoa. A Páscoa é o centro do negócio. A partir daí sai tudo. Então a Páscoa, como que é definida a Páscoa? Aqui pra gente, Brasil aqui, é o primeiro domingo de lua cheia do outono. Primeiro domingo de lua cheia do outono. Para eles lá, na terra de Jesus, era primavera. Aqui pra gente é outono. Então, como é que eu sei quando que vai ser a Páscoa em 2033? Você vai lá, quando que começa o outono? 23 de março. 23 de março, né? 23 de março. Pegou lá, que é o equinócio de outono. Aí você pega lá, outono. Vê lá quando que vai ser a primeira lua cheia. O próximo domingo é a Páscoa. Então, ele não tem uma data fixa. Cada ano cai num dia diferente. É assim que é feito. Todas as outras festas giram em torno disso. Então, domingo de Ramos é um domingo antes. Quarta-feira de cinzas, 40 dias antes do domingo de Ramos. Ascensão de Jesus, 40 dias depois da Páscoa. Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Santíssima Trindade, o próximo domingo depois de Pentecostes. Corpus Christi, é a quinta-feira depois do domingo da Santíssima Trindade. Tudo isso são festas móveis. Então tudo isso, todo ano muda. Por quê? Porque depende da Páscoa, porque depende da Lua. Então, porque a Lua muda, tudo muda. Então, não existe datas fixas para isso. Por isso que isso está sempre mudando. E o centro de tudo é a Páscoa. Certo? Beleza. E aí existe, óbvio, as datas fixas, que é o Natal, mas é porque é o solstício de inverno, no hemisfério norte, para a gente solstício de verão. Mas enfim, existem então algumas datas fixas. As datas fixas também dos dias dos santos, que é baseado no dia que o santo morreu, Então, os dias dos santos, os dias de Nossa Senhora também. Mas enfim,
Então, esse é basicamente o ano litúrgico. E aí, essa é a forma, né, que a gente santifica o ano, vivendo bem o ano litúrgico. Então, a gente tem que entrar dentro desse ano litúrgico, né? Nós estamos vivendo a quaresma. A quaresma, ela é um tempo penitencial. Ele deve ser um tempo diferente. A gente tem que fazer alguma coisa que diferencia. É importante isso, né? É muito importante fazer algo que diferencia. Nós estamos vivendo a quaresma, nós estamos vivendo o deserto, né? Estamos vivendo aqui um tempo, né? E até eu escrevi um texto, até postei, acho que postei no grupo do Instituto, eu acho, esse texto que eu escrevi, acho que postei no grupo do Mar Adentro também. Eu estava refletindo sobre isso, né? A quaresma, ela simboliza a nossa vida, né? Um tempo de deserto, um tempo de secura. A nossa vida é marcada por, né, vários sofrimentos em vários aspectos. Só que nós temos ali períodos de alegria. A nossa vida não é só sofrimento. E a quaresma também não. Nós tivemos domingo passado o quê? O domingo da alegria. Patava de rosa. Então nós temos no meio da quaresma um dia de alegria. Mas é só um dia, né? É um dia ali no meio da quaresma, no meio daquele deserto. A nossa vida é assim. Nós temos ali um dia, fui promovido no serviço, o filho nasceu, casei, ganhei comprei a casa nova, troquei de carro, né? Filho formou. Nós temos ali períodos de alegria, nesse grande vale de lágrimas, né? A nossa vida é um deserto aqui. Nós estamos, né? Não pense que a gente vai ter uma felicidade completa aqui, que nós não vamos ter, né? A felicidade completa é no céu. Então, nós estamos vivendo a quaresma aqui em preparação à Páscoa celeste, que será eterna, né? Então, é uma reflexão sobre isso. A gente tem que viver bem esse tempo, né? Então, a quaresma é esse tempo de mais secura, de fazer uma penitência, de que nos lembre isso, né? Até refletia sobre isso nesse texto. Como é que começa a quaresma, né? O padre já joga na nossa cara ali, literalmente, faz a cinza ali na nossa testa. Lembra-te que és pó, a gente é chamada a lembrar, né? Convertei-vos e credes no Evangelho. Nós somos pó, só isso, né? Essa vida é pó. A gente tem que se preparar para a Páscoa definitiva. Então a gente tem que viver, né? Cada período, a quaresma é um período muito forte, o advento, o tempo da Páscoa, Semana Santa. A gente tem que viver esses tempos. Apesar da correria do dia a dia, a gente tem que tentar inserir dentro do tempo. Depois tem o domingo. O domingo é a forma nossa de santificar a semana. O domingo também tem que ser vivido de forma diferente. A gente tem que tentar viver o domingo de uma forma diferente. É o dia alegre, é um dia solene, um dia festivo, né? Eu gosto muito de liturgia. Então, no domingo eu gosto de fazer uma sobremesa diferente que eu não faço nos outros dias. Eu gosto de marcar isso, sabe? Domingo, até as louças que a gente usa, o prato, o copo, a gente usa domingo é diferente. Eu gosto de marcar isso. Hoje é domingo. Hoje a gente vai usar o copo mais bonito, o prato mais bonito, a toalha mais bonita, vai fazer a sobremesa mais gostosa, né? Os dias de Nossa Senhora a gente marca desse jeito. A gente faz isso, né? Lá, eu que comando isso, né? O Juliano vai assim. Aí eu falo, hoje é copo. E o Juliano já sabe, né? Ele já acostumou com esse meu jeito. Então hoje ele fala, hoje é dia de Nossa Senhora de Guadalupe, hoje vai ter copo bonito, né? Hoje vamos pôr copo bonito aqui, hoje é copo de festa, hoje é dia de Nossa Senhora de Guadalupe, hoje é dia da Imaculada, a gente faz isso, né? Então, porque a gente tem que viver mesmo senão a gente vive em descompasso, né? A liturgia tá na quaresma, tá na sexta-feira da Paixão, mas eu tô na festa. Total descompasso, né? O que você tá fazendo na festa, sexta-feira da Paixão? Né? Vai ter Spar, sei lá em qual cidade lá, Itamogi, né? Que vai sexta-feira. O que é isso? Sexta-feira da Paixão. Total descompasso. É um homem totalmente desconectado com a liturgia, né? Totalmente. Então, na sexta-feira da Paixão, eu tô lá em Itamogi, na Spar deles lá, né? Sei lá se Itamogi, que raio de cidade que é. Aí, depois, o sábado de Aleluia, que é o dia festivo, mas aí eu tô de ressaca, sabe? Troca tudo, né? Tudo em descompasso, né? O dia que era para ser festivo, o dia que era para comemorar. Então, é importante que a gente tente viver isso, né? E o domingo é um dia próprio para isso, né? E aí até coloquei aqui que teve uns mártires da África que eles foram acusados de serem cristãos e de frequentar a Santa Missa, e quando eles foram interrogados pelo imperador lá, né? Os comandantes lá na África,
Eles responderam: nós não podemos viver sem o domingo. E foram mortos pelo domingo, os mártires do domingo, né? Porque não podiam, não, a gente morre, mas a gente não vai ficar sem celebrar o domingo, né? Algo que era proibido lá no tempo da perseguição dos cristãos da África. Morreram pelo domingo, mártires do domingo, né? E uma coisa interessante, como que aconteceu a transição? Porque se a gente for pegar para ler na Bíblia, quem que tá certo? Quem tá certo é o adventista do sétimo dia. Por quê? Porque lá tá escrito que, ó, pega lá Deuteronômio para santificar o sábado, né? Se eu tiver uma conversa com a mulher que vende verdura lá perto de casa, ela é adventista. Não, mas aqui tá na Bíblia, santificar o sábado. Mas vai lá no Novo Testamento. Os apóstolos falam, eles se reuniam no domingo. E como que aconteceu essa transição? Então, de fato, o sábado era o dia santo dos judeus. Quando Cristo morre e ressuscita, os apóstolos continuaram a guardar o sábado. Continuaram. Então, o que eles faziam? Porque eles eram judeus. E como bons judeus, eles iam ao templo no sábado e faziam a ceia no domingo, em comemoração ao dia do Senhor, o 8º dia. Então, eles viviam o sábado e viviam o domingo. Até que eles começaram a virar muita polêmica, eles foram expulsos da sinagoga. Os apóstolos foram expulsos, a gente não quer mais vocês aqui. E a partir desse momento que eles foram expulsos da sinagoga, eles passam a viver apenas o domingo, né? Então eles deixam, a partir desse momento, de fato, né, se desconectam ali do judaísmo, ali das práticas, e passam a viver o domingo. Então nesse momento acontece a transição. E já numa carta de Santo Inácio de Antioquia, no ano 110, pensa, Cristo morreu em 33, fazia 77 anos só, e Santo Inácio já escreve aqui, né? Se aqueles que viviam na antiga ordem de coisas vierem para uma nova esperança, não observando mais o sábado, mas vivendo segundo o dia do Senhor, dia do qual a nossa vida surgiu através dele e sua morte. Por quê? Porque Cristo ressuscita no domingo. Mistério do qual recebemos a fé e no qual perseveramos para sermos discípulos de Cristo, nosso único mestre. Como poderíamos viver sem ele? E também os profetas esperavam a ele como mestre, sendo seus discípulos no Espírito. Então olha aqui já mostra, no ano 110, uma carta de Santo Inácio, que mostra que isso já tinha sido trocado, né? Então os adventistas do sétimo dia estão errados. Não só isso, em mais milhares de coisas, mas nisso também. Então, porque eles observam o sábado, né? Eles não observam o domingo. Então, o domingo, nós observamos o domingo por causa disso. Aconteceu essa transição. Essa é a nossa forma de santificar a semana. E como santificar o dia? Nós todos, não só os padres, né? Nós somos convidados a rezar a liturgia das horas, né? Não é algo obrigatório, né? Para os leigos, né? Mas é aquela oração de 3 em 3 horas, né? Às 3, às 6, às 9, meio-dia, às 3 de novo, às 6. Então, eles santificam o dia com a liturgia das horas, né? A cada sol que nasce, recordamos o sol nascente que veio nos visitar, que é Cristo. Então é assim que a liturgia se insere dentro do tempo, dentro do ano litúrgico, dentro da semana, através do domingo, dentro do dia, através da liturgia das horas. Ou seja, Deus está nos pedindo, santifique o seu tempo, né? Eu quero o seu tempo, eu quero o seu tempo. Dê o seu tempo para mim. É Deus nos pedindo isso. E nós temos também o lugar na liturgia. Eu falei do tempo e agora eu vou falar do lugar. Porque aí o que acontece? Aí vem alguns teólogos, né? Aqueles bem bacanas, que aí eles vêm com uma série de coisas, e aí uma das coisas que eles falam é: não precisa de igreja, né? Por quê? Porque, ó, o argumento, tem uma passagem de Cristo que ele se encontra com a samaritana no poço, e ele fala assim para ela: vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Aí o que os teólogos falam, né? Os teólogos hereges. Olha aqui. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Não adorareis mais nem na montanha, nem em Jerusalém. Não precisa mais de igreja. Ninguém precisa mais vir à igreja. Não precisa, reza lá na sua casa. E aí eles enfatizam com outra passagem. A passagem está aqui também de São Mateus, capítulo 6, que Nosso Senhor fala:
quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está no escondido. Então essas duas passagens é argumento para falar, não precisa vir na igreja não, né? Reza em casa, né? Essa é a ideia, né? A ideia, mas você não precisa vir mais à igreja, reza em casa, é a mesma coisa. Reza em casa, para que vir à igreja? Para que? Olha o trabalho que vai ter de vir, reza na sua casa, né? Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está no escondido. E a gente escuta isso e fala, pô, realmente tem sentido, porque foi o próprio Cristo que falou isso, né? Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai que está no escondido. Faz sentido, não vou mais na missa. Vou evitar, né, o desconforto de ter que sair de casa, vou rezar dentro do meu quarto. Mas, o que acontece? Aí agora a gente tem que explicar essas duas passagens, né? Primeiro, por que Cristo fala isso para a samaritana, né? Nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e verdade. Por quê? Vem a hora, né? E ele está se referindo ao quê? Ao céu. Porque de fato no céu não haverá igreja, não haverá missa, né? Lá haverá uma adoração perpétua, como está em Apocalipse. Dia e noite sem parar proclamavam: Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, que era e que vem. De fato. Então não precisará mesmo de um lugar santo, porque já estaremos no lugar santo que é o céu. Então quando ele fala, haverá um momento em que não vai adorar nem aqui em Jerusalém, nem em lugar nenhum, porque já estaremos ali na presença de Deus, mas nós ainda não estamos na presença de Deus. A presença ali, nós estamos tendo a visão beatífica de Nosso Senhor. Então é necessário que nós, apesar de Deus ser onipresente, Ele está aqui nesse momento, mas Ele está de forma em corpo, alma e divindade na Eucaristia. Então é necessário que vamos à missa. Mas então por que Jesus falou, entra no teu quarto e fecha a porta? Ali Ele estava ensinando os primeiros passos da oração, que é o quê? Para eu começar a rezar. O que significa? Entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai. Eu preciso ter um mínimo de interioridade. Porque se eu não tiver essa intimidade com o Nosso Senhor, eu só começar a rezar vocal, sem ter uma intimidade, sem me recolher, não estou rezando. Na verdade, nem estou rezando. Estou falando sozinho, né? Não me colocar na presença de Deus. Então, quando Ele pede ali, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai, Ele está pedindo para nós, quando você for rezar, entre ali no teu quarto, recolhe. Você precisa estar recolhido, você precisa estar atento, você precisa se colocar na presença de Deus. Deus já está lá, Deus está lá, mas você precisa se colocar na presença de Deus, para que você consiga rezar com intimidade, né? E aí, aqui no cânon 932 do Código de Direito Canônico, vai falar como que tem que ser, que lugar que tem que ser. A celebração eucarística deve realizar-se em lugar sagrado, a não ser que em caso particular a necessidade exija outra coisa. Nesse caso, deve-se fazer, qual caso? No caso particular, né? É a exceção do negócio, a regra é na igreja. Mas nesse caso, deve-se fazer a celebração em um lugar decente. Então é possível que a missa seja celebrada fora da igreja? Sim, em um lugar decente, mas isso é a exceção, não é a regra. A regra é que ela seja celebrada na igreja. E o que é um lugar sagrado? O próprio Código de Direito Canônico continua e explica. Lugares sagrados são aqueles destinados ao culto divino ou à sepultura dos fiéis. Cemitério pode ser celebrada a missa, mediante dedicação ou bênção, para isso prescritas pelos livros litúrgicos. Então quer dizer que existe uma dedicação, uma bênção, para aquela igreja ela passar a ser santa. E aí a Eriquinha põe aí para mim, fazendo favor, o vídeo. Eu trouxe aqui um trechinho da missa que nós fomos em 2022, de sagração do Santuário Novo de Cássia. Então o Santuário Novo de Cássia foi construído, né? Grandão, tinha um altar, mas ele ainda não era um lugar sagrado, porque lugar sagrado é aquele destinado ao culto divino mediante a dedicação ou bênção, prescrita no livro litúrgico. E aí até naquela listinha que eu passei dos atos litúrgicos, o terceiro de baixo para cima é dedicação das igrejas e dos altares. Então essa bênção solene, ela é um ato litúrgico.
E aí a Érica vai colocar um trechinho. Dom Lanza, o bispo, ele está fazendo a sagração do altar novo ali de Cássia, e ele está passando ali, estão vendo que ele está passando a mão ali, ó, no altar. O que ele está fazendo? Ele está passando óleo, o óleo do crisma. O óleo do crisma, ele é usado não só na crisma, ele é usado em várias coisas, inclusive na ordenação, na consagração dos altares, no batizado. O óleo do crisma, ele representa o Espírito Santo. Então, todo o altar, ele é feito isso, né? E a missa é belíssima, belíssima. Alguns trechos dessa missa, né? Eu vou lendo aqui. Para a igreja passar de templo de pedra para casa de oração, um lugar sagrado, não basta simplesmente a gente começar a se reunir lá. Mas é necessário que haja um rito, uma liturgia própria, que é a sagração, que é esse trecho desse vídeo que a Érica mostrou. Aí alguns trechos do que foi lido nessa missa, né? Aos poucos, as coisas criadas ao longo da celebração vão se transformando em sinais da graça de Deus. Com as mãos impostas para a bênção, em sua missão de sucessor dos apóstolos, o bispo confirma, olha isso que bonito, gente, confirma a mudança de templo de pedra em uma igreja verdadeira. Quando a gente chega em Cássia, antes da sagração, não faz vênia no altar. Aquilo é uma mesa. Aquilo é um galpão com uma mesa. A gente passa e a gente não faz a vênia. A igreja acabou de ser construída, ela já está pronta, mas aquilo ainda não é um lugar sagrado. Aí o bispo vai e faz essa mudança. A mudança de templo de pedra em uma igreja verdadeira. E aí ele fala aquilo, né? Onde Deus fala ao seu povo e comunicará a sua graça pelos sacramentos. A partir de agora, Deus comunica com o povo a partir dos sacramentos. Em seguida, ele faz a sagração do altar. Ele unge o altar com o óleo do crisma, como vocês viram. E aí é lido, né? O altar e as cruzes colocadas ao longo da igreja serão ungidos pelo bispo, assinalando esse lugar como terra santa e bendita. Depois o altar é incensado e são acesas as velas do altar. O mistério da luz de Deus iluminará este lugar. Neste momento o altar ganhará vida, com ornamentos preparados. Aí é a coisa mais linda. Porque aí o altar ele está todo sujo, né, de óleo. E aí vem os ministros, limpam o altar com papel, né, limpa, né, porque ele está todo oleoso. E aí pega e coloca pela primeira vez a toalha do altar, que ainda não tinha, ela estava só a mesa. E aí eles ornamentam, e aí coloca a toalha, coloca as velas e coloca a cruz pela primeira vez, né? E aí é lido, né? Neste momento o altar ganhará vida com os ornamentos preparados dignamente pelo povo de Deus e receberá a luz das velas para preparar-se para o sacrifício eucarístico. E aí a partir daí começa a oração eucarística. E aí ele pode agora fazer a consagração. Porque agora eu tenho um altar. E aí agora eu posso fazer o santo sacrifício da missa ali. E aí agora ele celebra pela primeira vez naquele altar que ele acabou de sagrar, né? E por isso que é tão grave. E aí põe a foto, fazendo favor, que eu já até mostrei em outra aula, mas eu faço questão de mostrar de novo. Esse tipo de coisa. Que foi um padre muito infeliz, que na igreja da matriz pegou uma mesinha lá dentro da sacristia,
colocou lá embaixo do altar e resolveu fazer a consagração ali para mostrar que somos todos iguais, para mostrar que aqui não está acontecendo nada demais, é só uma ceia. Aqui ele não fala com palavras, mas esse gesto grita. Eu não acredito nisso aqui. Eu acredito que isso aqui é uma ceia e que a gente está comendo um pão aqui e partilhando. Eu não acredito que nada disso aqui é sagrado. E por isso, para mim, tanto faz usar o altar ou usar uma mesa normal. Para mim, tanto faz. E até, inclusive, nesse dia, a comunhão foi self-service, né? Ele deixou, venham, para mostrar bem claro, isso aqui é uma ceia, né? E até esse tipo de coisa, ele é muito séria. Pode fechar, por favor. Porque o que acontece? Isso é muito sério, porque isso é importante falar, para a consagração ser válida, o padre, ele tem que ter a intenção de fazer aquilo que a igreja sempre fez. A gente não consegue ler dentro da cabeça do padre se ele tem a intenção de fazer a consagração. Ele não consegue. Mas esse gesto dá uma prova, dá uma demonstração de que ali não havia a intenção de fazer o que a igreja sempre fez, né? Isso aqui não é uma consagração. Então, graças a Deus, isso nunca mais se repetiu. Graças a Deus. Mas, se Deus me livre, isso se tornasse uma prática habitual, o correto seria que ninguém mais fosse. Por quê? Porque corre o risco daquele pão não estar sendo transubstanciado. Porque para que aconteça a transubstanciação, o padre tem que ter a intenção de fazer o que a igreja sempre fez, né? E é muito dúbia pensar que ele ali estava consciente, ele estava com a intenção de consagrar, né? Porque ele desceu à mesa e fez ali, cada um se servia. Venham todos, venham, sirvam-se. Então é quase assim, eu estou dando uma janta aqui em casa, fica à vontade e come, né? Então, graças a Deus que nós não temos mais esse problema. Mas Deus me livre isso acontecer, eu recomendo do fundo do meu coração que procure uma missa. Porque eu nem sei se isso foi missa. É difícil saber, né? Se foi ali uma consagração de verdade, o que foi. Então, isso é sério, né? Isso é a única coisa que pode fazer com que a transubstanciação não aconteça. O padre, ele pode ser um padre horrível, a homilia pode ser horrível, pode ter todos os abusos litúrgicos na missa, mas aquilo não tira, né, a validade do sacramento. É missa, é consagração, é comunhão, né? E nenhum abuso litúrgico ele impede com que a transubstanciação aconteça. Mas o fato dele não ter a intenção, isso pode impedir. Isso impede que a transubstanciação, se ele não tiver essa intenção, né? Mesmo que ele diga as palavras, ele disse as palavras. Então, a gente tem que tomar cuidado, isso é algo principal, né? Essa questão. E aí agora, falei então do lugar sagrado mesmo, do templo em si, né? E do altar. Mas ali não é o único lugar, né? Lugar sagrado. Então nós temos o altar, que é o lugar mais importante, ali onde acontece o santo sacrifício, na missa, mas nós temos o tabernáculo, que é o sacrário, nós temos o local onde se guarda o santo óleo do crisma. O correto é que ele seja guardado de forma digna. Não é correto deixar o óleo do crisma numa gaveta qualquer. Inclusive, muito antigamente, havia um costume que depois viram que era errado, né, de colocar o óleo do crisma guardado no sacrário junto com as espécies, mas depois viram que isso poderia causar confusão das pessoas, né, de achar que aquilo era, né, o próprio corpo de Cristo, o sangue de Cristo, não sei. Então, falaram, não, isso aqui não está certo, passou-se a guardar no armário, mas de forma digna. O ambão, ele também é um lugar sagrado, porém, outro erro, tá? Outro erro que
infelizmente é propagada até por alguns padres, de que o altar e o ambão são iguais, né? Já escutei isso. A mesa da palavra, que é o ambão, ele tem a mesma dignidade que a mesa eucarística, o altar. Não tem. Tanto é que quando a gente passa no altar toda vez, a gente faz a vênia. A gente faz a genuflexão para o sacrário e faz a vênia para o altar. Isso é o correto. Para o altar, a vênia. Para o sacrário, a genuflexão. Né? Genuflexão é aquela que a gente dobra o joelho direito, né? E a vênia só faz assim com a cabeça. Esse é o gesto correto. E para o ambão nós não fazemos a vênia. Ah, mas o padre beija o altar. Ele não beija o ambão. Ele beija a palavra enquanto ela está sendo proclamada. E que também não significa que o evangeliário tem a mesma dignidade que a Eucaristia, de forma alguma. Ah, mas a gente incensa o evangeliário. Ah, mas não guarda no sacrário. Então, o padre, ele beija, né, o evangeliário, mas ele está beijando a palavra proclamada e não o livro em si. Então, isso é outro erro, né? O ambão, nós não fazemos vênia, a gente quando vai fazer a leitura faz vênia para a palavra. A cátedra, ela também é um lugar sagrado, que é a cadeira do padre. E é por isso que não é correto que ninguém se sente nessa cátedra que não seja padre. Então, o que é o correto? Na ocasião da celebração da palavra, o ministro se senta na cadeira ao lado e não na cátedra do padre, né? Então, a cátedra, ela é do padre, do bispo, ela é do clero, né? Então, o ministro não se senta na cátedra. É um lugar sagrado, né? Outro lugar que é sagrado, o batistério, a pia batismal, a gente, né, põe a mão na pia batismal, faz o sinal da cruz, lembrando o nosso batismo. E o confessionário, que infelizmente não é mais usado, é um lugar sagrado. Infelizmente eles trocaram um lugar sagrado por uma salinha, que não é sagrada, né? Então, mas o confessionário em si, ele é um lugar sagrado, certo? Então, a salinha da sacristia, ela não é um lugar sagrado. O confessionário, sim. Então, esses são os locais sagrados, né? Que nós devemos ter reverência, né? Devemos ter respeito. Com tratamentos diferentes. Não faço vênia para a pia batismal. Não faço genuflexão para o altar. Cada um tem um tratamento diferente. Faço genuflexão para o tabernáculo. Faço vênia para o altar. Beijo a palavra no ambão, mas a palavra. Mas são lugares sagrados. Certo? Bom, é isso então.